Olá, olá. Enquanto o pessoal vai entrando aí, boa noite, Kitzman, Marcato, Delábio. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Boa noite, Lucas, pessoal, Delábio, Daniel. Kitzman agora integrando aqui a nossa banca do Master Pitch como contribuidor, né, Kitzman? Começou como convidado, agora já como membro do time, né? Isso aí, pegando um pouco o lugar do Malek, enquanto ele descansa um pouquinho no exterior, nas férias dele, né? Mas sempre é um prazer aí participar, ainda mais uma tese tão interessante quanto a Ambipar, bem peculiar, né? Então, acho que todo mundo deveria acompanhar, gostando ou não gostando, porque é tanta coisa de diferente que temos para aprender hoje aqui com o pessoal aqui, que certamente será um tempo muito proveitoso. E é um prazer estar aqui com vocês, com o Lucas novamente. Obrigado aí pelo convite, amigo. Boa, muito legal. Eu que agradeço a participação aí de todos. Acho que o pano de fundo não podia ser melhor, né? A gente está vendo a Ambipar com uma performance de, menos 30 no ano, não somente ela, como diversas outras small caps, e isso enquanto uma ala talvez da Fintuit ou uma ala de investidores gosta de falar mal das empresas que estão indo mal, a gente gosta de sentar, estudar e entender melhor se de repente não estão abrindo janelas de oportunidade aqui, tanto para a gente quanto para os próprios clientes. Aí nada melhor do que trazer aqui o time da Exploritas para poder abrir essa tese para vocês. A gente fica muito feliz com o convite sendo aceito e gostaria de também vocês pudessem se apresentar, falar um pouco sobre o fundo, antes da gente entrar direto na apresentação da Ambipar, por gentileza. Bom, sou o Daniel Delábio, gestor da Exploritas, né? O fundo fez, agora mês passado, fez 10 anos de histórico, né? Então, o fundo que está aí tem 10 anos de histórico, 9 anos positivo, um ano negativo foi 2020, né? Eu tenho aí, estou no mercado desde os anos 2000, né? Então, são 24 anos de mercado, então uma carreira longa aí. Eu sou o Daniel Marcato, também faço parte do time de gestão aqui da Exploritas, estou nesse time aqui desde o começo também, 2014, e a gente olha aqui as empresas, né, tanto equity como dívida. Eu faço parte desse time aqui da Exploritas, junto com o Daniel Delábio. Boa, super legal. Pessoal, então você já conhece um pouco a dinâmica aqui do programa. A gente tenta sempre fazer em 1 hora, mas às vezes vai para 2, então já vai se preparando aí, avisa a esposa que eventualmente pode passar um pouquinho o tempo, tá? O Daniel trouxe, os Daniéis, né, trouxeram para a gente uma apresentação de Ambipar, então eles vão explicar um pouco a tese, um pouco das premissas, um pouco do modelo, e aí vocês podem ir mandando perguntas ao longo do tempo, e depois a gente abre para uma sessão de Q&A. Eu e o Kitzman também já estamos preparados aqui para fazer algumas perguntas, tá? Bom, então, apresentação aí na tela, fica à vontade, tá? Legal, vocês já estão vendo aí, né? Boa. Então, a gente vai falar sobre Ambipar, né? Que, bem rapidamente, passando um resumão, a empresa foi fundada em 1995, né, pelo Tércio Borleng, que é hoje o atual CEO do grupo, inclusive controlador da empresa, com 67%. Só uma nota de rodapé, nós estivemos com eles terça-feira, né, inclusive com o Tércio, com todo o time lá, conversando com eles, explorando um pouco mais a tese, né. Mas a Ambipar, ela basicamente tem dois segmentos, né, de atuação, então, que é gestão ambiental, que a gente chama, e de respostas a emergências, né. A Ambipar fez o IPO em 2020. A gente entende que um dos pontos chaves dessa tese é que ela atua em mercados que são bem fragmentados, com um crescimento robusto, ela tem uma diversificação geográfica e também de clientes muito grande. Então, o maior cliente da Ambipar hoje tem 2% da receita, o maior setor Ambipar tem 10% da receita, né? Então, tem uma distribuição de receita bem interessante. Ela, nesses duas linhas de negócio, as receitas são recorrentes, porque são contratos de 3 na Response, ou de 5 anos na Environment,
e todos os contratos com TIR mínima de 21% real, né? Então, com uma renovação acima de 95%. E existe hoje, né, caiu um pouco de voga o ESG, mas existe uma pressão regulatória a nível global para que todas as empresas cumpram essas normas, e a Ambipar entra justamente nesse lugar aí, né, em ajudar as empresas a cumprir essas metas, essas normas globais de ambiental e ESG, né. Então, passar um pouquinho aqui para frente, na divisão dos negócios, né, a environment, explicando primeiro, assim, eu acho que o mais interessante é mostrar um pouquinho como funciona, né. Ela é um one-stop shop, né, que a gente chama de economia circular. Então, ela tem dentro dela ali 5 unidades de negócio que formam esse one-stop shop de economia circular. Como eu falei, ela tem receita recorrente aqui também, 90% da receita dela é receita recorrente, com contratos de 5 anos. Ela tem um potencial de crescimento aqui na Environment muito grande, porque como você pode ver ali na parte superior, inferior à esquerda, né, tem um estudo da Ernst Young que fizeram. A Ambipar, ela tem um mercado potencial total de 61 bilhões de reais, e ela tem apenas 2,7% de share desse mercado potencial, né? E dentro das empresas que ela atua, as empresas gastam com a Ambipar, a parte ambiental, apenas 0,7% da receita, né? Então, uma das teses da Ambipar é justamente aumentar esse share of wallet dentro das próprias empresas, né? Você gasta muito pouco com economia circular nas empresas, e isso tende a aumentar, principalmente depois da Política Nacional dos Resíduos, né, que foi implementada em 2010. Então, apesar do ESG não estar tão em voga, mas existe uma Política Nacional de Resíduo, onde você tem que dar um tratamento para esses resíduos sólidos, né? Então, a Ambipar entra nisso aí, ajudando essas empresas a fazer isso. Então, o esqueminha básico dela é aqui, né? Então, ela se instala numa indústria, por exemplo, a Klabin é um case de sucesso da Ambipar. Você está lá na operação da Klabin, onde tem todos os cortes de eucaliptos e tal, e isso gera um resíduo, né? Restos, né, de lodo, de galhos. Então, a Ambipar vai lá, pega esses resíduos, trata esses resíduos e transforma esses resíduos em, por exemplo, em fertilizante ecológico, né, fertilizante que não é orgânico, desculpa, fertilizante orgânico, que a própria Klabin consegue usar novamente no processo dela de plantação de árvore, enfim. Então, ela dá esse tratamento, né, faz todo esse ciclo, desde da produção na indústria, pega isso, coleta, leva para a fábrica dela, recicla isso e devolve para a indústria de uma forma útil, e fazendo a Klabin, por exemplo, economizar, né, em fertilizantes, que ela pode usar algo do próprio processo dela, né? Então, essa é a Environment. Depois, aqui um slide da Response. A Response, ela é quase que um bombeiro e ambulância junto ali, só que particular, né? Ela trabalha muito com você tem contratos de assinatura, né? Que as empresas contratam elas. Então, por exemplo, qualquer indústria química de transporte de químicos precisa ter uma empresa responsável de, caso haja um acidente, você ter alguém para trabalhar esse acidente, né? Então, aí entra a Ambipar. E, geralmente, como funciona, né? A empresa, aconteceu um acidente na rodovia, né? Em algum lugar, por exemplo, a Ambipar está naquele acidente de Baltimore, que aconteceu nos Estados Unidos faz pouco tempo, né? Ela está também agora nas enchentes lá do Sul, ajudando. Então, quase qualquer emergência, ela entra, né? Então, o cara liga para a Ambipar, fala, estou com um problema aqui, uma emergência aconteceu em tal via, tombou um caminhão, ou uma fábrica pegou fogo e tal. Esse atendente da Ambipar dá as primeiras ajudas ali e pergunta, bom, você já é cliente Ambipar, né? Você já tem essa assinatura mensal? Não tenho. Então, tá bom, eu vou mandar aqui um contrato para você, spot, a gente vai ter que fazer tal coisa, o custo é esse, né? Você quer? Tal, quer. Então, segue o jogo. Você já é cliente? Sou. Então, tá bom, eu vou mandar você para a minha base mais próxima, vou avisar o que está acontecendo, eles vão mandar as pessoas lá para conter esse acidente, fazer os passos necessários para a solução desse problema, né? Então, a gente fala que nesse tipo de mercado, existe 3
levels, né? Level 1, 2 e 3. O level 1 é aquele cara do call center, que recebe a ligação e dá os primeiros ajustes à ocorrência, né? Isso a Ambipar tem. O level 2 é aquele cara que vai na rodovia, vai no acidente e ajuda na contenção, coloca os cones, faz a gestão da operação ali localmente, né? Mas não coloca a mão efetivamente na massa. E o level 3 é o cara que põe a mão na massa, é o socorrista, é o cara que tem que tirar, de repente, apagar o fogo do químico, ou ajudar a tirar a parte química que ficou na pista, tudo isso, e a Ambipar tem esses 3 levels, né? Então, você tem muitos competidores que são só level 1, competidores que são level 2. Por exemplo, o maior competidor nos Estados Unidos é a Clean Harbors, né? Ele tem level 1 e level 2. O level 3 ele não faz, ele liga para a Ambipar e terceiriza o serviço dele com a Ambipar, né? Então, a Ambipar é um one-stop shop, inclusive desse tipo de serviço de emergência industrial, né? Hoje, no Brasil, a Ambipar atende 40 acidentes rodoviários por dia, né? Ela tem mais ou menos um share de 50% nesse negócio no Brasil, né? Então, ela é realmente bastante relevante nesse negócio de serviço de emergência. Então, treinamento de bombeiros, polícia rodoviária. A gente foi lá na Ambipar conhecer esse lugar onde eles fazem esses treinamentos, onde eles oferecem para o poder público isso e para as empresas também, né? Então, eles são referências hoje no Brasil e no mundo quando se fala de serviços de emergência, né? Aqui, um outro ponto que a gente traz também, que é sobre alavancagem, né? Então, muita gente bate no preço ou na tese quando fala, pô, a alavancagem é muito alta. A gente fala, pô, que aconteceu Desculpa, tem alguma pergunta? Alguém fez alguma pergunta? Não, é? Sigo? Segue. Pode seguir. Então, a empresa fez um follow-on recentemente de 700 milhões, né? Isso ajudou na alavancagem. Ela, como o Delábio comentou, foi uma empresa que depois do IPO cresceu fazendo diversas aquisições, e isso, para acelerar esse crescimento, acabou elevando a alavancagem da empresa. E ela tem alguns covenants, ela chegou a bater esse covenant ali no primeiro quarto de 23, né? E desde então ela vem desalavancando. Ela também está emitindo algumas dívidas agora localmente para trocar essas dívidas que têm covenants mais restritivos, né? Então, inclusive, é uma dúvida que o mercado aponta também, pô, será que só aquele follow-on feito o ano passado é suficiente? Será que não vai precisar de um follow-on novamente agora? A gente acredita que não, e porque um dos motivos é que a empresa tem trocado essas dívidas de covenant mais restritivos por dívidas de covenants mais folgados, né? Além da estratégia de desalavancar, né? Crescer, essa dor do crescimento, né? A dor do crescimento, de comprar muita empresa, então tem muito ajuste para fazer e tudo mais, alavancou o balanço, né? E aí você teve o ano passado, pô, a dívida de curto prazo, com mais restritivos, né? Ela fez o Green Bond lá em dólares e pré-pagou algumas dívidas. O que acontece, né? Primeiro TRI deve ser um TRI que tem alguns one-offs, deve fazer recompras ali de dívida, né? Comprar debênture, né? Pré-pagar algumas debêntures, tem um custo, então pega um pouco no primeiro TRI. E você tem também, quer dizer, que a maneira que ela olha o EBITDA pro forma, ela pega o trimestre, multiplica por 4 e vezes dá abaixo de 3 vezes, né? A medição para covenant é junho e dezembro, né? O primeiro TRI é o TRI mais fraco, né? E é abaixo de 3 vezes. O primeiro TRI é o TRI mais fraco do ano, né? Então, pô, quando você fizer o primeiro TRI, você talvez vai estar em torno de 3,1 vezes, né? Então, o negócio talvez você assuste um pouco. E aí vem essa pressão do pessoal, pô, vai ter que fazer aumento de capital, mas é suficiente, esse cara é meio maluco e tudo mais. Então, essa pressão é uma das coisas que tem feito a empresa ter essa queda também, né? A gente acha que para junho e para dezembro não teria esse problema do covenant, né? Às vezes terminando o ano abaixo de 3 vezes, talvez 2,6 na métrica deles, né? Somando aquisições a pagar, a gente está ainda assim está debaixo de 3. Mas a empresa está também, né, renegociando debêntures aqui no mercado brasileiro e o covenant deve passar de 3 para 3,75, né? Que a gente acha super positivo, né? Porque você vai ter um pouco mais de folga, assim, sem a pressão de ter que reduzir ou ter um provedor respirando no seu cangote, né? Mas também, né, a pessoa quiser ver um pouco negativo, fala, pô, o cara tá apertado, tomou muito, vai tomar mais dívida, comprar mais coisa. E a gente teve com a empresa agora e falou, pô, a ideia não é essa, né? A ideia não é comprar mais coisas, não fazer mais alavancagem. É ter essa folga e focar um pouco domesticamente. Então a gente vê, né, essa chance que o mercado vê, esse risco que o mercado vê de
de ter um follow-on no curto prazo, cara, o cara quase liquidou nossa cara, faz zero, né? Porque a forma do call sai de 3 para 3,75, então não vai ter nenhuma operação para fazer e não tem por que fazer esse nível de preço. Então a gente acha que essa parte da alavancagem está meio resolvido, né? Eu acho que dentro de uns 6 meses, assim, esses one-offs ficam um pouco mais claro, e o balanço fica mais claro, e o balanço mais claro, cara, você não tem que falar, veja bem, né? Esse trimestre foi, o lucro teve prejuízo, mas veja bem, né? Não tem que ficar falando nesse monte de ajuste. E a hora que isso acontecer, né, a gente está falando de um negócio que tá muito, muito barato, né? A gente fala um pouquinho nos próximos slides, assim, mas a gente vê um ativo muito barato. Então, a gente está super conservador aqui, tem um ativo real de 17, né? O Itaú, que deu um downgrade recentemente ali, falou que havia tiro de 27%, né? Talvez menos agressivo, menos conservador do que a gente. Mas deixa o mercado continuar aí um pouquinho, depois a gente fala mais de valuation. É isso, e aqui também mostrando que não existe uma pressão no caixa no curto prazo, né? Apesar da alavancagem, ela conseguiu jogar bastante para frente os vencimentos, então você não tem uma pressão de curto prazo aí. E aqui o último slide. O último slide é um pouco da nossa tese, né? Então a gente gosta desse negócio, né? Acho que o business é bom, tem uma receita recorrente, é previsível, então são contratos, 90% dessa receita é recorrente. Você tem contratos de longo prazo, 5 anos, 3 anos, bem diversificados, né? Então a gente acha um business bom. Estava comentando com ele sobre a Environment, né? Ele falou, cara, a gente não tem nem um comercial, porque o telefone não para de tocar aqui, não precisa nem colocar comercial, o negócio vem, né, sozinho, dado a necessidade que tem nesse setor e a quantidade de players. Então a gente vê forte crescimento, a gente tem aí 15% de CAGR para os próximos 5 anos de receita, e tudo isso é um valuation que a gente entende bem atrativo a 4 vezes EBITDA, né? Então o histórico é de 7, se você olhar, eu não arrumei aqui, né, mas os pares tá 12, mas os pares, na verdade, você vê nessa tabela direita aqui, né, os pares lá de fora são 14. Então, uma Clean Harbors, né, que eu acabei de falar, né, trade 12 vezes, né, uma média dos peers lá de fora, 14 vezes EV/EBITDA, né, e ela tradando a 4, é um belo de um desconto, né. A TIR real, então, né, 17%, e a gente fala desse efeito dessa mola comprimida, né, que é fácil de entender esse call, né, que a gente acha que, você tem no EV dela, uma parte, o market cap representa 25%, 26%, né, do EV. E isso quer dizer que se o EV, se o market cap dobrar, você vai sair de um múltiplo de 4 vezes hoje para 5 vezes. Né, continua barato, né, mesmo com o market cap dobrando, o preço dobrando, né? Ou se o EBITDA crescer 15%, para você manter esse múltiplo de 4 vezes, então o seu preço da ação deveria andar 60%, né? Então a gente acha que esse efeito de mola comprimida é muito poderoso, né? Em algum momento, quando o mercado perceber isso, esse papel pode andar muito. E a gente acha que tem as duas coisas, né? Não só a gente acha que pode ter uma expansão de múltiplo, né? Mas você tem aí, a gente está falando, a empresa chega a falar que poderia entregar até 20% de crescimento, falando de 15%, né? A gente é um pouco mais conservador do que está falando, cara. Mas você vê esse EBITDA, quer dizer, falando um market cap de 1,7 bilhões, né? Aliás, 1,7 bilhões, com 1,60, quase 1,7 de EBITDA, né? Cara, um small cap, né? É um small cap com 1,6 bilhões de EBITDA, que é uma coisa, tipo, não é uma small cap, né? Pouca empresa deu EBITDA de R$1 bilhão, né? Então, eu acho que é só um ativo com preço errado, né? Até essa gráfica de baixo aqui do mercado fala um pouquinho o market cap histórico da empresa, né? Chegou a ter já, quando ela era bem menor, chegou a ter R$8 bilhões de market cap, isso que tinha ainda atualmente capital, né? Então, a gente vê, né, esse ativo agora, assim, a gente vê ele extremamente barato, extremamente alavancado para melhoras, né? Falando até 3 vezes a EBITDA de dívida, isso a gente colocando já a dívida os pagamentos, né, a empresa olha menos, né? A gente coloca, apenas coloca 4,5, a gente coloca 4,9 bilhões de reais de dívida, né? Porque a gente coloca os 500 milhões de reais de compras a pagar, já coloca na dívida já agora, né? Mas você sai de 3 vezes EBITDA, uma vez EBITDA o market cap só, cada uma vez de EBITDA que sobe o market cap, acho que pode fechar a apresentação, né, Marcatão? Para precisar de volta. Eu acho que cada uma vez EBITDA que você sobe o market cap, você está falando sempre de upside. Então eu falei,
As 5 vezes é 20 reais, está 10 reais a ação, as 5 vezes é 20 reais, as 6 vezes é 30 reais, as 7 vezes, que é a média dela, está 40 reais. Né? Então a gente vê isso aí, que quando você olha, né, um modelo super conservador que a gente tem aqui agora, com margem, capex alto, também até mais baixo, né? A gente vê aí a TIR real de 17, né? Tem muita gordura para crescer e a gente vê também, né, que é um business de margem alta, né? Com margem de 27, 28, teve alguns meses aí que teve on-off e tudo mais, teve que fazer alguns ajustes, mas, cara, a gente está no meio de uma reforma, né? Eu tô com uma reforma lá em Atibaia, né? De uma casa de Atibaia, eu tô reformando, cara. Se eu levar a churrasqueira assim, cara, se eu deu, é um desastre, parece um campo de batalha de Chernobyl ali, né? Mas você sabe, passando 3 meses, né? Terminou, o negócio fica bonito, nem passa a mesma coisa, né? Então, eu acho que o momento agora, né, quem quiser olhar, que bosta, tudo aqui, um monte de tijolo jogado, uma coisa destruída aqui, a parede furada, não tá pintado o teto, não colocou madeira ainda. Você tem razão, cara, mas se você conseguir olhar, né, pô, talvez 6 meses para frente, 9 meses para frente, né, 1 ano para frente, a gente tem dificuldade de olhar assim e falar, cara, essa empresa com contratos fixos, né, gerando receita, com esse nível de margem de EBITDA, de não desalavancar, crescer e estar num outro patamar de preço, assim, sabe? Então, a gente costuma falar também, pô, parece que o negócio tem que dobrar para estar barato, né? Outro dia estava 20 reais, estava 18 reais outro dia, né? A gente achava barato, né? Então, talvez a 20 reais, né? Você vai estar 5 vezes EBITDA. Se você crescer esse EBITDA em 15%, né? Ano contra ano, assim, esse 5 vezes EBITDA, que dobrou a 20 reais, ele vai estar ali em torno de o quê? 4,7, né? Então, é uma coisa que pô, faz muito sentido assim, andar e a gente vê muito atrativo, né? Bastante assimétrico. Difícil, né? Tem um mês que, pô, para a gente, para a cota do fundo foi ruim, né? Não foi só ela. Você tem um mês que o doméstico, né? O small cap caiu 7,7%, o outra caiu em torno de 2%, né? Acho que foi nos últimos 40 meses, eu acho que teve só um mês só que foi pior que isso, o doméstico contra o Ibovespa, né? As ações, você tem papel que com o small cap caindo 7, ela cai 30, né? Juros subindo. Mas eu acho que esse é o tipo da coisa que, cara, é resiliente, não tá the business ain't broken, sabe? Eu acho que a oportunidade, né? Não, mas cara, quem fala mal, dá para falar mal. Se quiser escutar o raciocínio que a gente está falando, eu acho que ele é bem sólido, assim, sabe? A gente olha de risco de receita, risco de EBITDA, né? Risco de desalavancagem, né? Fora que juros, bem ou mal, deve cair mais 0,5% às vezes ao longo dos próximos 3 anos do cupom, até 1% nos próximos 3 anos do cupom. Você cai o gasto com juros e é muito porrada para eles, né? Então a gente tá animado, assim, sabe? Animado, sofrido, é um mês difícil, né? Tem papel relevante, a gente já gostava, né? Tinha 10%, cai, pô, você fica, cara, beleza, mas a gente tem convicção de, mesmo no mês difícil, de encher o tanque de novo, aproveitar a oportunidade. Eu acho que não é meu primeiro carnaval nesse mercado chamado Brasil aqui, né? América Latina. A gente está bem confiante que o negócio vai dar uma virada, né? Então, pô, tivemos com o Tess, foi pedir lá tudo mais essa semana. Bom, né? Olhar, ver o cara ganhando dinheiro, né? Contrato novo, acho que é R$500, talvez 5 anos, né? Então, tem muita coisa acontecendo no Brasil e fora do Brasil, né? Então, a gente tá animado, assim. Mas fica aberto para a pergunta de vocês também. Boa, vamos lá. Eu vou... Ô, Kitsman, deixa eu só começar aqui com algumas perguntas do chat aqui do pessoal. Primeiro, agradecer a todo mundo que está participando aí, mandando mensagem. Acho que a primeira pergunta aqui é do Bertini, figura conhecida aqui das nossas lives. O Bertini perguntou, a pergunta dele, tá? Eu não vou fazer bem uma sequência totalmente lógica nas perguntas, não, tá? Vamos pensando alguns temas, a gente vai e volta, tá? Que a gente vai se combinando assim. A primeira pergunta do Bertini dá para dizer que a Horizon ela é um concorrente direto da Ambipar e em que nível ela acaba sendo uma concorrente? A Horizon, a gente não gosta de colocar ela muito como concorrente da Ambipar, porque a Horizon ela é focada mais em aterro, né? Então, ela monetiza aterro e a Ambipar não é um negócio que a Ambipar gosta muito de entrar. Até tem 2 aterros pequenos,
mas é diferente do business da Horizon, é pegar o aterro e monetizar esse aterro, né? Então, com gás, com metano, todas essas coisas, transformar isso algo diferente da Ambipar. Inclusive, uma das coisas que a Ambipar fala, porque que ela não... A ideia da Ambipar é pegar o resíduo e transformar o resíduo, voltar o resíduo para a própria cadeia produtiva, né? Então, eu não quero aterrar isso, eu quero pegar esse resíduo e transformar ele em algo útil, né? E se você for ver como é que está andando as normas na Europa, a regulação e tal, eles estão caminhando para isso, em acabar com os aterros, não permitir mais, porque isso você gera um passivo ambiental para o resto da sua vida, né? Então, você tem que estar sempre monitorando esses aterros, vendo o que está acontecendo, se não tem risco de contaminação e tal, isso o resto da vida. Então, eles não querem, eles não gostam muito não entram muito nesse business, a gente entende o valor da Horizon e tal, mas não é muito o business que a Ambipar gosta de atuar. Boa, legal. O Caio mandou uma pergunta aqui para a gente também. Ele falou assim, no quarto trimestre, a empresa apresentou uma queima de caixa relevante pelo pagamento de dívida das aquisições. Vocês veem esse impacto se mantendo ao longo do tempo? E quanto que vocês esperam de dívida líquida e EBITDA ao longo de 2024? E até aproveito, se puder adicionar uma pergunta aqui que eu também tinha na lista, o que vocês estão vendo de geração ou queima de caixa para esse ano e próximo ano? Tá bom. Esse ano gera o ano que vem, né? O mercado falou 2,9 esse ano, né? O mercado com uns 400 lá no final do ano. Dívida líquida e EBITDA. Desculpa, qual que é você quer saber quanto que ela queima esse ano, né? Deixa eu só voltar aqui na pergunta dele, que o quarto TRI, na verdade, a queima ela não foi tão relevante por pagamento de M&A, né? Ela queimou sim, mas ela queima muito caixa nos juros, né? No pagamento de juros dela, mais do que M&A. Então, se você for pegar ano contra ano, o gasto com M&A já caiu bastante em 23, acho que caiu 60%, gasto realmente efetivo com M&A. O que ela fez? Ela fez uma aquisição importante no quarto trimestre, que foi da Alberta, no Canadá. A gente até discutiu bastante com eles esse caso na terça-feira. Só que o pagamento disso não foi feito no quarto tri, né? Ele ficou para ser feito agora, são 17 milhões, né, de dólares canadenses agora que isso dá o quê? Dá 17,5 mais 17,5, né? Oi? 17,5 mais 17,5. Isso, então no primeiro tri e depois no segundo tri, né? Então não foi realmente saída de caixa efetivamente com M&A no quarto tri, tá? E aí desculpa... No ano queima quanto de caixa e quanto de dinheiro no ano que vem? Então, é que a gente, assim, no ano a gente entende que ela queima 200 milhões, né, de caixa, tá? E a empresa fala em geração já para o ano que vem, a gente ainda entende que o ano que vem é neutro, cash flow neutro, e começa a gerar em 26, tá? A empresa tem falado que começa a gerar já em 25, né, após pagamento de juros, isso, né, realmente caixa pro acionista, eu tô falando, tá? Porque caixa é engraçado, né, essa empresa, ela tem um EBITDA que ele vira 40% vira caixa. Caixa depois de pagamento de CAPEX, imposto, só que antes de pagamento de juros, né? Então, ela tem um gasto com juros muito relevante, né? Então, ela acaba dragando muito o caixa dela para o pagamento de juros, né? Mas a gente também tem uma visão de pagamento de juros um valor nominal versus um crescimento que ela tem de receita real, né? Então, com o tempo isso aí desaparece, de alguma forma. Ele abre a boca de jacaré. Boca de jacaré, isso aí. Quando você tem ela gastou 700 milhões de reais de juros no ano passado, né? Se você pensar que se está uma taxa de juros aqui de 15, né, com inflação de 5, você fala que 2/3 é juros real, a 1/3 dos juros é juros nominal, né? Então, se você pensar que ela para de crescer, que é só inflação, a receita cresce a inflação e os juros é meio que, né, é o mesmo aos 15 todo ano, né? Então, você começa a abrir, né, pode separar, vamos focar um pouco para dentro, né? E tem uma ideia de focar um pouco para dentro. A Ambipar hoje tem 140 CNPJs, né? Consegue eliminar
40% disso lá dentro, né? Política fiscal, menos custo de controle, né? Então tem algumas coisas dentro, foi crescendo. Agora que vai parar de crescer, vou olhar um pouco mais para dentro, né? Então, talvez, né, essa ideia deles de queimar 200 que a gente vê esse ano, eles acham que gera caixa no ano que vem já. A gente está um pouco mais conservador. A gente vê, cara, que é um negócio que é uma boca de jacaré grande, assim, sabe? Isso é até uma coisa que eu ia perguntar. Então, vocês acham que esse nível de dívida líquida EBITDA, ele vai caindo muito mais pelo crescimento do EBITDA do que necessariamente por um pagamento das dívidas, né? Ou a geração de caixa ajudando a pagar dívidas? Enfim, vocês acham que tem alguma outra iniciativa que pode vir a acontecer para acelerar essa redução desse endividamento e, naturalmente, isso reduzir nível de despesa financeira? Ou, enfim, esse vai ser algo parecido, até fazendo a analogia que o Bandeira aqui mandou, com um pouco de hidrovias, assim, dá para pensar numa analogia nesse sentido ou não? Porque hidrovia a gente viu que tinha ainda um nível de dívida muito grande, mas a empresa gerava muito caixa, né? E aí, com o tempo, ela foi consumindo isso. Vocês acham que isso acontece em algum nível em Ambipar? Os dois, né? Um pouco dos dois, né? Tô falando de um BI 600, tô falando, 40% disso aqui, tô falando de 400, 500 milhões de reais para pagar juros, né? Uhum. Então é bastante coisa, né? E tem capex de crescimento também. Então você tem as duas coisas. Eu tô falando de dívida crescendo 15%, né? O crescimento de dívida de 15%, eu tô falando o quê? De mais de 200 milhões de reais de crescimento ao ano, né? Uhum. 240 milhões de reais. Então é bastante coisa, né? Quando você olha para crescimento, assim, sabe? E aí, cara, tem também a questão de CDI caindo, né? Você paga. Ele tem uma dívida dele que está hoje, a dívida que ele tem CDI mais 3,1, ele vai emitir agora com um covenant mais folgado, né, de 3,75, acho que do CDI mais 2,65, 2,7, né, vai cair 30, 40 vezes aí, ó, o custo da dívida, né, e você vai ter covenants um pouco mais folgados, né. Pô, se o cupom, né, você pegar a média de juros do ano passado, né, que foi talvez Selic ali de 11, né? 11,5 talvez ano passado de média. Esse ano talvez seja uma média de 10. Estou falando de 1,5% a menos de gasto de juros, porque é CDI Plus, né? Uma dívida ali, né? Uhum. 1,5 a menos em uma dívida de 7 bi, né? Estou falando de 70 milhões, né? 100 milhões de reais, né? A menos de gasto de juros, sabe? Então, você tem várias coisas que cooperam, assim, sabe, para isso, né? Cara, né? Pô, pessoal, o gasto com juros do ano passado foi 700 milhões de reais, cara. Isso aí é quase metade do market cap, né? Olha que eu falo que, pô, a economia daquele juros real nominal, você tirar só, vamos pagar só juros entre 2 e plus, e deixar a dívida crescer, né? Você estaria falando de 500 milhões, 200 milhões de reais de geração de caixa ali, né? Após esse juros real nominal, né? Que é um pouco mais de 10%, né? 13% do market cap. Então, cara, o market cap está muito, o tamanho do business, né? O market cap está muito baixo, assim, quanto o tamanho do business. Eu acho que pequenas mudanças, assim, vão fazer o negócio desalavancar e crescer e ter um rebranding de ação, né? E a empresa também, ela ainda tem, ela não está madura ainda, né? Tem muito espaço para crescer, né? Então ela vai aproveitar esse balanço também, né? Essa folguinha, conforme vai crescendo o EBITDA, ela fala, pô, eu quero ficar lá entre 2,5 vezes, 2 vezes EBITDA, né? Então, provavelmente a gente vai ver ainda em alguns anos ela nesse nível, né? A gente não vai ver a alavancagem caindo tanto assim também, porque ela está na natureza do negócio dela, né? Então, se você, por exemplo, quando você vê a expansão nos Estados Unidos, né? Ela faz muita aquisição lá. Então, o cara tem uma empresa na parte de response, né? Ele tem lá uma base que atende furacão só uma cidade lá na Flórida específica, né? Pô, eu não tô lá, o cara tem esses clientes específicos, talvez a cidade e tal, o governo, e eu vou lá e falo para ele, cara, eu quero comprar você, faz sentido, eu tenho sinergia, consigo fazer cross-selling das minhas coisas e tal, ou eu vou ter que chegar lá, colocar todos os ativos novos, né? Comprar tudo novo, vou ter que conseguir os clientes, os contratos que ele tem, né? Então, às vezes, esse crescimento inorgânico também de coisas pequenas, às vezes ajuda muito a se expandir essa base, né? E o cara que está sendo comprado não tem muita também
como sair disso, né? Pô, ou eu te compro a um múltiplo razoável, ou eu vou eu trazer aqui e botar uma base aqui do seu lado e vamos competir junto, só que eu sou muito maior que você, né? Então, existe também esse modelo do negócio, né, de crescimento ainda nos Estados Unidos, principalmente com pequenas aquisições, né? E então, por isso, a gente deve ver ainda essa dívida rodando nesses níveis. Então, a empresa tem falado aí que você pode pensar em um CAPEX receita, né, juntando a aquisição mais a manutenção aí na volta dos 12% ainda, né? Isso que eu ia perguntar, qual que é o nível que vai dar isso, mais ou menos? Que ano passado foi 720, né, de CAPEX total. Deixa eu só ver aqui quanto que eu tenho de... Vai dar, é mais ou menos isso. A empresa tem falado 12%, né, da receita. Então, a gente está falando aí de uma receita de quase 6 bi, né? Uhum. Deve se manter, então. Mais ou menos mesmo, exatamente. Mais ou menos se mantém aí nos 600, 700 milhões. Boa. Isso é CAPEX, desculpa, tá? Eu até falei bastante isso com a empresa essa semana. Isso aí é CAPEX, não é líquido, né? Ele é CAPEX de expansão, só que desses 700 aí, a empresa ainda deve vender uns 200, né? Que ela tem nesse negócio dos ativos que sobram e tal. Então, o líquido, a gente deve estar falando de uns 550, tá? E não tanto para 700. E tem depreciação também, né? Então, tipo, o líquido de depreciação é menor ainda, né? Sim. O Kitzman, quer dar um pulo para fora do financeiro e trazer alguns outros pontos, ou vamos ficar aqui no financeiro? Assim, tem umas 15 perguntas aqui já sobre isso. Também acho que a parte mais importante é o financeiro e é o futuro da companhia, né? Mas acho que seria legal, até por ser uma tese bem específica, que eu acho que o público, no geral, também deve ter muitas dúvidas. Eu acho que mesmo quem estuda, eu estudo a empresa também, é normal surgirem bastante dúvidas, né? É uma companhia bem, bem única. Eu acho que o que eu queria entender, na opinião de vocês, o tema central é por que a ação caiu tanto, mesmo eu sei que o mercado como um todo caiu, small caps, empresas alavancadas caíram. E eu quero colocar dois subtemas aqui para vocês, se puderem discorrer um pouquinho sobre eles, que eu acho que na minha cabeça talvez os pontos mais significativos do passado, para entender o passado que vai ajudar a entender um pouco mais do futuro também. Mas se tiverem outras ideias, fiquem à vontade. A primeira parte é a quantidade de aquisições que eles fizeram. Imagino que o mercado, no primeiro momento, no bull market, todo mundo gostava, né? O papel subiu para caramba naquele primeiro momento de bull market, taxa de juros barata, e talvez em determinado momento o mercado falou, opa, calma aí, tá um pouco demais, vai começar a pegar na alavancagem, será que não vai bater covenant, será que não vem follow-on daqui a pouco, que de fato veio? E o segundo ponto, né, comunicação. Por a empresa ser tão complexa, eu teria muita dificuldade, e eu tenho dificuldade para explicar tudo que a empresa faz. Né? A gente tenta simplificar na ideia da companhia dessas dois grandes blocos, né, que vocês comentaram, mas na verdade tem tanta coisa de baixo que é super complicado de se explicar. A empresa teve mudança no RI, saiu o RI, voltou o RI, marcou Investor Day, desmarcou Investor Day. Até que ponto esses dois temas, né, aquisições talvez em excesso e a comunicação numa empresa tão complicada pode ter atrapalhado nessa precificação que, igual vocês comentaram, olhando por múltiplos, está talvez barato demais comparado com os pares, né? Cara, eu acho que quando você cai a ação assim, né, é difícil você entender, né? A gente está tentando procurar por que caiu, né? Eu gosto da explicação de chamar vendedor e comprador, né? Sei lá, né? Então a gente não tem essa coisa assim, né? Tem tanta ação que caiu, depois subiu, você não entendeu por que caiu, depois não entendeu por que subiu, né? Eu acho que essa coisa do doméstico, você tinha um pouco do fluxo, né, de gringo lá atrás, você tem, todo mundo distingue teste de alavancadas, né? Talvez complexo, não vou olhar. Tem muita coisa pouco específica. Eu acho que quando você olha, né, o business, cara, você tem que olhar, você teria que olhar contrato a contrato, né? Que nem você olha um banco, cara. O banco é um black box lá, né? Depende do que tem daquele. O que é retail? O que é corporativo, né? Vira e mexe tem surpresa por quê? Porque você não consegue olhar, né? Para olhar aqui, você tem que pegar contrato a contrato. Esse contrato, qual é a dinâmica dele? Porque o contrato é
é um VPL, né? Júlio Simões também, né? Por que é contrato? Você tem que olhar muito no detalhe que a gente não tem acesso. Você consegue olhar um pouquinho de longe, essa ideia, pô, ele consegue crescer, né? Tem sido rentável, né? Essa ideia, a margem é essa mesma, né? O margem está oscilando muito, né? E a gente começa a olhar essas dores do crescimento. Pô, cresceu muito rápido, pô, será que ele consegue, né? Você vê lá o pessoal que fez a SPAC, lá o CFO novo, o Pedro, lá, cara, parece um cara muito bom, né? Então a gente começa a ver que as coisas estão começando a se arrumar, assim, sabe? Pô, conseguiu resolver essa coisa do Covid, conseguiu meter um bonde um pouco mais longo lá fora, né? Um green bond. Você começa a ver que a comunicação, a gente também falou com eles, né? Pô, a gente teve essa questão do Canadá, a gente demorou para entender um pouquinho o que era, né? Parecia que era uma questão de 500 milhões de reais, na verdade é 100 e poucos milhões de reais só para de caixa, porque ele pagou, mas ele pagou com o ativo dele, né? Ele deu um ativo com pagamento. Contabilmente, está pagando, né? Está comprando uma hold e tudo mais, mas você pega o que ele pagou, que não é caixa, que é arte e tudo mais, a aquisição é baixa, é 4 vezes EBITDA, né? Que a gente estava olhando lá também com eles. Então, eu acho que com o tempo, né, vai estar um pouco mais claro a comunicação, né? A empresa vai estar menos, né, asteriscos para explicar, olha, veja bem, vai ter menos veja bens, né? O EBITDA foi tanto, mas veja bem, ajustando aqui, olha lá. O gasto financeiro foi tanto, mas veja bem, pô, você teve uma emissão de bonde lá fora, tem esse custo, tem uma chamada de bonde aqui, pô, chamar um bonde, você não quer ter uma dívida, o cara vem para você e tira a sua dívida, né? Você tem que pagar um pouquinho mais de pênalti, né? Então você tem esses one-offs, cara, que acontecem com certa frequência. Mas eu acho que a empresa para de crescer tanto, mas uma coisinha lá fora, talvez surja alguma coisa, ele tem que colocar para dentro, mas ele tem que falar, pô, a ideia é não crescer mais inorganicamente, focar um pouquinho para dentro cara, absorver o que a gente já tem aqui dentro, né? Tem bastante coisa, tem bastante orgânico para crescer, e eu acredito que vai ficar um pouco melhor, cara, né? Essa parte de RI, essa parte de comunicação, então é uma parte ainda um pouquinho que é o business, né? Mas, de fato, é um business, cara, é um business de emergência, cara, emergência do quê? Grandes emergências. Caiu o negócio no rio, né? Teve uma barragem que estourou, uma ponte que caiu, pegou fogo numa fábrica, né? É isso aí, é o SAMU de empresas grandes, entendeu? E não só, cara, ele ficou tão grande assim, né? Tá com um business tão grande que ele virou o cara, pô. Você quer ter a Porto Seguro, você não quer ter a Chimboquinha da Silva, entendeu? Você quer ter o cara que é grande, que te atende, sabe? A hora que der problema, pô, cara, caiu um navio de petróleo no mar, consegue me atender, entendeu? Então, esse escala dele faz com que ele seja o cara. Pô, quem que eu vou ligar? Vou ligar para o Ibipar, né? Falei, o maior concorrente dele lá nos Estados Unidos tem o nível 1 e o nível 2, não liga para ele para a hora de resolver o problema, né? Então, cara, eu acho que nenhuma escala de ser algo importante. Pô, a empresa AAA, que olha, procurar alguém AAA, vai olhar para eles e vai ter esse crescimento orgânico, né? Hoje está nem falando melhor de margem, né? Talvez tenha melhora de margem. Tanta decepção, tanto asteriscozinho, não estou falando que vai melhorar a margem. Estou falando, crescimento de EBITDA é 15%, a receita é 15%, EBITDA é 15%. Mas se tiver um pouquinho melhor de margem, cara, 100, 200 bases, 50 bases, cara, é também coisa que é porrada, assim, sabe? Então, eu diria que essa complexidade do negócio, ela deve ficar um pouco mais simples em algum momento. Eu acho assim, até o que o Delabo falou, né? Difícil você explicar e tal, mas eu acho que também tiveram algumas coisas que podem ajudar, né? Primeiro, a alavancagem, né? Então, uma empresa mais alavancada, e se você pegar no ano, a abertura da curva de juros longa, né? Você abriu 100 bases aí, isso, querendo ou não, acaba penalizando as empresas mais alavancadas, né? Então, teve um pouco desse movimento, acho, de abertura de juros, né? E que contribuiu para isso, né? E também um pouco da comunicação. Então, quando a empresa veio com follow-on, né? E até antes do follow-on, né? Falando que, pô, a gente parou de fazer aquisição, agora olhar para dentro de casa. E eles ainda deram uns 2 passos sem olhar para dentro de casa, né? Ainda fazendo algumas coisas antes de olhar para dentro de casa. Eu acho que também isso penalizou um pouco, né? O pessoal falando, pô, você acabou de parecia falar. Grande, nem era tão grande, né, Marcator? Parecia Exato. grande, de repente você olhou, pô, nem era tão grande, pagou com ativo, né? Comprei um negócio por 300, mas eu dei ativo, né? Eu dei ativo e ficou sócio, né? Então, anyway, eu acho que, cara,
vai ser um ano, eu acho que o primeiro trimestre dá aquela ajustada, depois é um wait and see, sabe? Você vai ver o negócio melhorando, você vai ver o volume mais claro, você vai ver menos one-offs, né? E por último, né, a gente teve também um downgrade de uma casa importante, e no dia o papel acho que caiu 10%, né, com o downgrade, né, que também a gente foi lá falar, bater com o cara e tal, e a gente viu que os números eram melhores que os nossos, né, então mais otimistas que os nossos, né, o cara tá dando uma tiro lá de 27%, né, a gente tá com um tiro de 17% aqui, né, então o que a gente entende... Real, isso, tiro real, né, a gente entende os motivos que até coloca, né, tenta também ser um pouco... colocar ali, se blindar também, né? É difícil você ter um target de 30 com papel a 10, né? Então, tenta ajustar um pouco também do preço, o target dele ao preço, né? Mas fez preço, né? Caiu 10% no dia, né? Então, algumas coisas contribuíram para isso. Isso é até um ponto interessante que, assim, a gente está fazendo muita analogia com o Simpar, né? E Simpar, do ponto de vista de comunicação, eles são muito bons. Você tem ótimos Investor Day, todas as subsidiárias têm os Investor Day, Mas e não era eles assim, conseguem... não era assim. Eu lembro de ter reunião com o próprio Júlio Simões, cara, vejo faz mais de 10 anos em papel, né? Cara, lembro uma Sim, vez, ele tinha até um banner, ele tinha, eu tô tentando honrar o Júlio, tá, tem um banner aqui, deixa eu fazer aqui. Cara, não era assim, né? Era super enrolado, complicado, falava, não entendia, né? Cara, ele foi evoluindo, né? Eu acho que, não, inclusive, ele também falou, pô, olha, tá aqui um exemplo, cara. Fecha um contrato, explica o contrato, o que é contrato, qual é gerar de receita, né? Eu acho que dá para opa, foi só aqui que cortou o som? tá falando agora, desculpa, não sei se cortou ou não. Agora voltou, mas deu uma cortada. Voltou. Acho o ponto assim, que mesmo a Simpar, que é uma análoga, que hoje se comunica bem, o papel está aí na mínima do ano também, né? Acho que isso é delicado, que às vezes não é só a comunicação, né? Mas também o conjunto da obra ali, né? Entre a alavancagem, última linha amassada, ainda queima de caixa, né? Acho que junta um pouco Simpar tem um e jogo aí, de hold também. Mas, Gato, você tem de cabeça aqui que tá o tio de Simpar hoje? Não tem. Tá no mudo, Daniel. Uma gata não muda agora. Opa, desculpa. Não, a tiro de Simpar, você fala? É, Não, teria de ver, a gente tem... não sei, de cabeça assim, não sei. não, é um papel também que a gente tem bem pouquinho lá, né? boa, legal. O Kitson, você quer complementar aqui a dúvida? O Lucas, só por uma coisa que a gente comentou com eles sobre isso, sobre o problema de comunicação, e você vê alguns steps, né, que a empresa tem tomado para melhorar isso, né? Então, primeiro, acho que faz um ano mais ou menos, um ano e meio, eles fizeram uma reorganização já do C-Level lá dentro, né? Não sei se você lembra, saíram algumas pessoas, colocaram outras no lugar, inclusive o Pedro, que está hoje como CFO na Response e tal. Eles tentaram dar um banho de profissionalismo ali para algum para o C-Level, que não foi totalmente acertado 100%, né? Então, algumas pessoas que entraram, inclusive, naquela época já trocaram também, então voltou agora o RI, que tinha saído, que o cara que era do IPO, voltou faz, acho que no final do ano passado, né, o Fábio. Então, eles estão tentando endereçar esse problema. Eles entenderam que isso é um problema, sim, estão tentando endereçar isso. Inclusive, na última assembleia, eles colocaram para dentro também mais 2 conselheiros independentes, né? De mercado também, pessoal de mercado conhecido, então, pessoas boas que vão ajudar nisso daí também. E também mais uma reorganização, estrutura desse C-Level também, provavelmente trazendo alguém de fora para ocupar uma posição importante lá, justamente para enquadrar essa demanda do mercado, né? Então, eles estão atentos com isso e eu acho que isso também deve melhorar daqui para frente. Então, aproveitando para complementar, né, que agora, igual eu introduzi, na verdade, é legal entender um pouco o passado, mas o que vale mesmo é o futuro, né? Independente de como foi feito, o que vale é o resultado a partir de agora, para quem for comprar agora o papel, que é o que eu acho que muito investidor está se perguntando, vale a pena entrar agora ou não? Que quem compra agora não vai estar pagando os R$ 70 que ela valia lá atrás, antes de um monte de coisa acontecer. Então, a discussão até é um pouco diferente.
eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho ainda sobre as aquisições. Isso me leva a dois pensamentos. Um, que a companhia deve ter aproveitado para criar uma baita barreira de entrada, virando, entre aspas, uma monopolista. Eu sei que não é a palavra exata, né? Mas ela tem, imagino que um nível de serviços que, para tirar depois ela de um cliente, com tudo que ela faz, não seja algo tão simples. Então, se puderem comentar um pouquinho, por um lado, desse lado um pouco mais quali, e uma parte mais quantitativa. Eu sei que vocês estão fazendo modelos, acho que até para serem conservadores, com crescimento de receita, com manutenção mais ou menos de margem, e até acho que crescimento de receita abaixo da média histórica da companhia. Então, é bacana que é conservador. Mas imagino que com esse monte de aquisições tem ainda muito mato alto para ser tirado, né? Seja no operacional, seja até questão tributária, eu vejo que eles pagam muito mais imposto de renda do que deveriam. Hoje faz pouca diferença, porque o lucro não é grandes coisas, mas quanto mais lucrar, de juros, desalavancagem, né, vocês estão tendo no cenário, deve ajudar. Então, comentar um pouquinho da parte quali, as barreiras de entrada, toda essa estrutura que eles estão criando nesse modelo de negócios, e do quant, o que realmente eles estão construindo, que você não pode ver surpresinhas, até no modelo de vocês, com melhorias de margens, muito mato alto ainda de aquisições. Então, discorrer um pouquinho sobre esse tema, macro tema de aquisições. Deixa eu começar aqui. Então, o tema, de fato, como você comentou, barreira de entrada é importante. Hoje, eles têm um parque de maquinários muito grande, né, de ativos, difícil de você replicar. Contratos que são 5, 3 anos, então também difícil de você quebrar no meio um contrato desse, né? A taxa de renovação, para ter uma ideia, a taxa de renovação dos contratos deles está na casa dos 90%, a taxa de renovação é bem alta, eles raramente perdem cliente, às vezes o contrato termina, mas perder cliente é algo raro. E como eu mostrei lá atrás, ainda você está num mercado, querendo ou não, fragmentado, e que o share of wallet dentro do cliente é pouco representativo, né? Então, uma das coisas que eles estão focando agora é esse cross-selling, tentando usar, né? Então, geralmente, o cara vai lá, liga para o call center dele, e tem um problema e tal, e aí ele tenta colocar os outros serviços que ele tem, apresentar para o cliente, né? Então, quanto mais cresce a base de cliente dele, mais cross-selling ele consegue fazer, é uma coisa que ele está tentando, né? Aí, assim, acho que a barreira de entrada está mais nessa clientela que ele já tem hoje, né? Não precisa você trocar esse cara, botar um novo, ter que quebrar o contrato e essa taxa de renovação, do que uma barreira, assim, de regulação, alguma coisa assim, né? Isso existem outras empresas, só que são menores e são muito mais nichadas em level 1, né? Eu coloquei, por exemplo, pensando na response, né? O cara level 1, ou o cara tem as coisas de level 1 e level 2, não é o one-stop shop, né? Então, ele acaba atendendo, pergunta aos clientes dele, a maioria tem cliente AAA, né? Então, o cara ele consegue dar a solução completa para o cliente, né? Então, ele tem, por exemplo, mais de 25 produtos patenteados de produtos que foram feitos dentro nesse esquema de sustentável, né? De pegar o lixo e reciclar esse lixo e dar a ele um destino novo, né? Então, eles têm mais de 25 patentes nisso. Então, não só o fertilizante que ele faz com a Klabin, ele tem lá, por exemplo, as cápsulas, né? A indústria de cápsula farmacêutica, ela não pode, aquela cápsula meio gelatinosa, sabe, que você toma, ela tem que estar perfeita, né, para o cara tomar, mas sobra muita rebaro, muita com problema, que para ele, a cápsula com problema, ele dá um outro uso. Então, ele está pegando a cápsula da indústria farmacêutica, que ela não está perfeita para ser tomada e ingerida, mas que ainda funciona, então ele pega essa cápsula, coloca dentro parte de reflorestamento. Então, por exemplo, quando teve o acidente aqui das enchentes, aqui em São Paulo, no litoral de São Paulo, né? O Sebastião. Oi? O Sebastião, né? Exatamente. Então, primeiro que eles estiveram junto com o governo trabalhando o tempo todo, né? Nos resgates, água, terra, mar, ar, enfim. Mas depois também, todo o reflorestamento da serra, foram eles que fizeram, com qualquer tecnologia. Eles pegaram um drone, né? Subiram um drone na serra, então pegavam com essas cápsulas que eles pegam da indústria farmacêutica que não usa, deram um reuso, colocaram dentro das cápsulas como se fossem sementes de árvores, né? Não é semente exatamente, mas é um negócio lá que
quando ele joga, ele espalha essas cápsulas no drone nessa barranqueira, volta a crescer, né? Faz o reflorestamento. Então, isso é patenteado. Então, você tem uma certa dificuldade de, tá patenteado, chegar nisso aí, chegar nesse processo é difícil, né? Mas tá mais nisso dos clientes do que, eu acho que essa é a principal barreira aí, né? E depois, você comentou de margem, né? Mato alto. Tem alguma coisa assim para ser feito? Eles comentaram isso com a gente, inclusive, também. A gente, de novo, a gente não dá muito valor no nosso modelo à expansão de margem, a gente tenta ser mais conservador para ver se tem bastante gordura nisso, mas sim, dá para ter expansão de margem, ainda, e principalmente nas adquiridas, né? E ele está começando agora esse trabalho de simplificação. Então, ele tem mais de 140 CNPJs, né? Acho que era isso, 140 CNPJs, né? Isso. E ele está, agora, esse primeiro momento, vai estar unificando isso, né? Para simplificar essa estrutura, e o segundo passo vai ser esse ganho tributário, né? Que hoje, realmente, ele paga muito imposto versus o que ele poderia estar pagando. Está virando de uns 50, assim, sabe? De 140 para 90, né? Então, e isso aí tem as sinergias, né? A dívida onde está a dívida, né? Tudo mais. Então, uma hora que o negócio... A gente vê bastante coisa, assim, né? E mesmo sem essa sinergia, sem melhor de margem e tudo mais, você vê o negócio, né? Esse jacaré começa a gerar caixa lá, né? Talvez no ano que vem, depois do outro ano, né? Então a gente vê muito valor. Quiser puxar mais aí, Lucas, senão eu vou falando aqui também de outras. Não, vamos super respondido, aqui. Obrigado. Boa. Vamos voltar aqui pro pessoal. Eu acho que algumas perguntas rápidas, assim. O Giancarlo perguntou se tem alguma margem EBITDA que vocês estão esperando, se estabiliza, se aumenta. Eu acho que vocês já comentaram alguma coisa que espera manter, 27%, né? Cara, um trimestre mais ou menos, acho que não é. Acho que é isso que eu estava ao longo do tempo, né? 27, 28% de margem. Boa, legal. E ele perguntou também sobre empresas como referência. Aí, o Giancarlo, acho que vale a pena depois você voltar um pouco o vídeo, que eles até colocaram no último slide. Tem vários pares, né? Principalmente lá fora, dado que aqui a gente não tem nenhum comparativo, e depois dá uma pesquisada. A média de EBITDA para esse ano é 14 vezes, porque vem 12 vezes dos PIs lá fora, né? 3 a 4. Então, o Horizon não é PIA, né? Mas também dá 7, 8 vezes EBITDA, né? A média dela é 7 vezes já, né? Então a gente acha que, cara, tá de novo. N ângulos que você olha assim, cara, bom, esse ângulo aqui tá barato, esse ângulo tá barato, esse ângulo tá barato, aqui tá barato, né? Então, a gente vê de vários ângulos ela simétrica assim. Agora eu faço... Response desculpa, Ambipar Response que abriu capital lá fora, vocês sabem como que tá o múltiplo dela? Eu sei que a liquidez lá é baixa, mas vocês chegaram a dar uma olhada nisso? Seria até mais comparada que já está listada lá fora, né? O múltiplo, né? Vamos dizer o seguinte, a gente está 4 vezes, tá? Se a ação valesse 0, daria 3 vezes, né? Então, porque a dívida está, né, 3 vezes ele dá a dívida, né? Mas tem que olhar lá fora, não sei. A gente olhou, mas não tem liquidez nenhuma, né? Quase não trade lá. A liquidez lá é terrível. Bom, então, era mais por curiosidade mesmo. Legal. Tem uma pergunta aqui, que essa pergunta é de analista, tá? Perguntaram aqui. No último trimestre, a empresa fez uma remarcação de estoque de crédito de carbono que gerou um retorno de 50 milhões. Acompanhando as cotações, né, dos ETFs de crédito de carbono, isso caiu, né, bastante nos últimos 12 meses. Por que vocês acham que está havendo essa remarcação? Ou, enfim, é algo representativo, pensando na tese de Ambipar, ou, enfim, é uma opcionalidade que pode ser destravada em algum momento? Não, a gente acha que não é representativo, não. Isso aí foi uma remarcação no preço que eles fazem, mas ela é feita anualmente. Então, você não deve ver nada muito diferente disso agora, né? Talvez no final do ano, se esse preço continuar caindo, você pode ver mais alguma remarcação, mas não é tão relevante, não. Boa, beleza. E é uma pergunta aqui do Felipe. Na visita de vocês na Ambipar, eles deram alguma previsão de quanto melhora na eficiência tributária das adquiridas? Até o Delábio perguntou, né, que
comentou que tem os 140 CNPJs, né? Isso teria uma redução de 40% ao longo do tempo, mas dá para quantificar um pouco isso? Vocês conseguem dar uma cor aí de números em relação Não a isso? quantificaram e pelo que eu entendi, é algo que eles querem estudar, entendeu? Nem eles têm isso ainda, né? Eu acho que tem ideia que tem deficiências, mas não tá ainda quantificado. Mas, de novo, a gente nem coloca isso, né? O que eles comentaram com a gente foi que o primeiro passo era esse, né? O primeiro passo era unificar, simplificar a estrutura, e o segundo passo, que ainda não começaram ainda, era ver, então, como você ganha essas eficiências tributárias, né? Então, eles estariam ainda fazendo esse primeiro passo da simplificação. A gente fala, pô, tem a BPO, que é o auditor dele, né? Por que não usar uma das Big Four, né? Talvez, acho que tem mais 1 ano e meio para trocar aos 5 anos lá. Até um passo seria para simplificar a estrutura, né? Acho que muita coisa, até para atrasou o resultado agora no semestre, chegou na hora de resultado, não reportou, demorou, deu coisa errada no release, né? Então, sabe, essa confusão que a gente viu, né? É um pouco disso. Que, simplificando, vai até para o auditor ficar mais barato, para o business mais barato, para imposto mais barato. Então, a gente não está colocando isso na conta ainda. E eles tinham até comentado com a gente, agora estou me acordando, que eles contrataram uma empresa de consultoria, né, que está ajudando eles agora, recentemente, está ajudando, inclusive, esses ganhos de eficiência, corte de custos e tal, e também vai estar ajudando nessa parte de simplificação. Boa, perfeito. Kitzman, quer puxar? Eu tenho uma aqui para o final, que eu queria que fosse a última, mas pode tocar aí. Até já deu aqui 8 horas, para a gente não tomar muito mais o tempo, como eu falei, né? Geralmente é 1 hora, mas pode ser 2, depende do apetite. A esposa fica brava aqui, já mandou mensagem aqui, ó. Quer fazer mais uma então, Kitzman? Eu tenho mais uma aqui também. Aproveitar, né, Matheus, que tão interessante, temos que aproveitar esse tempo deles aqui que conhecem muito da empresa. Bacana mesmo o conhecimento. E passa muito Uma rápido, dúvida né? aqui também, então. Hoje, naquele tema de comunicação, né, é uma empresa muito difícil de explicar o que faz. Eu imagino que um caminho que já tenha sido pensado, mas provavelmente nem tem janela para isso agora, seria realmente o spin-off da parte ESG, né? Já foi feito lá fora da Response, de repente da parte de gestão de resíduos também seria interessante para separar, até porque uma visão minha, mas fique à vontade para ver se faz sentido ou não, não me parece ter muita sinergia entre as duas companhias. E com isso, talvez, vou dar o exemplo da Simpar, né, que a gente até estava comentando agora. Quando você faz o spin-off das principais operações, o mercado avalia qual que faz sentido para ele. Por exemplo, hoje a Vamos e a Movida estão no momento ruim, o mercado bateu. Porém, a JSL não só está com uma boa precificação, tem subido, mas o mercado tem aceitado bem as aquisições, o que é algo raro nesse momento. Mas se ela tivesse talvez dentro do grupo, as aquisições todas entrando só como holding, talvez chamasse atenção de forma negativa, mas ela isoladamente está podendo, inclusive, fazer aquisições e o mercado pagar por isso e gostar. Qual a visão de vocês quanto a isso? Faz sentido em algum momento ela separar? Ou tem muita sinergia, tem que ficar junto mesmo? Então, eu queria a opinião de vocês. Eu não sei, né? Minha esposa não sei, o Marado fala aí, mas, cara, se você for olhar o Spons, né, que é esse SPAC lá fora, não me parece um carro de sucesso, entendeu? Tá um ativo lá, tem um listado lá fora, não tem liquidez, tá sem liquidez, né, que voou, andou e tudo mais, né? Eu acho que os bancos ganham em M&A fazendo as duas coisas, né? Separando e depois juntando, né? Não, vamos separar porque é melhor, depois juntar porque é melhor. Mas uma coisa, ele fechou um contrato de 500 milhões de reais, agora a gente perguntou, é Response ou é Environment, né? Era 350 milhões de reais de um e 150 do outro, né? Então, tipo, é um contrato só que ele fechou para as duas coisas, né? Então, eu acho que tem, eu não sei se é tão assim separado ou não, né? E de novo, né? Não querendo super simplificar, mas você tem um serviço de SAMU, né, gigante, e o outro serviço que é tratamento de resíduos, né, cara? Então, que aí toda aquela cadeia ali, pô, vai coletar, vai pegar, vai dar fim, vai dar uso, vai reciclar, tudo mais, talvez um aterro,
né? Então, se você quer entrar, você está simplificando demais, né? Mas acho que a tese tem que ser assim, né? Então, nesse sentido, né? Tem uma empresa que atende desastre, é quase que você tem alguém para chamar se for um desastre, e você tem alguém que te ajuda a tratar um pouco dessa parte do ESG, de vamos ser ambientalmente correto, né? Tratar os problemas de resíduo e tudo mais. Então, sem desastre, vão tratar bem esse resíduo, né? Com desastre, vão tratar bem esse desastre para não ter resíduo, né? Então, eu acho que as duas coisas, essa coisa de... Cara, e outra coisa, né? A hora que comecei a juntar, o brasileiro entender um pouquinho, né? Você quiser vender isso com um gringo, cara, de novo, parece um sonho, né? Mas conseguir vender, atrair o cara, entender que isso aqui é algo que lá fora dá 12, 14 vezes. Se ele pagar 8, 9 vezes aqui no Brasil, cara, é um negócio que não dá nem para imaginar o tamanho do upside que você está falando, né? Na verdade dá, mas eles estão gritando, né? Você falou, tá R$70 a ação, agora tá 10, né? A chance de ir para R$70 nos próximos 3 anos, cara, é zero? Não, eu acho que não é, sabe? É um negócio que pode acontecer, né? Tinha crescimento orgânico e tudo mais, então a gente vê muita coisa para acontecer. Não acho que cara, de novo, tudo é complexo, né? Fundo aqui é complexo, que entrar, o que aconteceu, juros, câmbio, não sei o quê. Comprar, sei lá, Itaú é complexo, comprar qualquer coisa, cara, mas é o governo, é o Senado, é mudança de imposto, é o IVA, né? Mas tentar simplificar e olhar, cara, um business que trabalha nessas duas áreas, né? Que tem uma margem de 28%, pode crescer 15%. Cara, é que, cada 1% que cresce, ele dá 4 vezes market cap, pelo menos múltiplo pode expandir. A gente consegue sintetizar a complexidade do negócio, cara, palatável, assim, sabe? E, de novo, parece que é um cara, o Tércio parece ser um cara brilhante, né? Hands-on, barriga no balcão, né? De estar ali em dia, você fala, você conhece, o pessoal fala para ele, tipo, tem muita coisa acontecendo, né? Cara, fechou, você falou um pouquinho, né, eu também, fechou um pouquinho o mercado, né, cara? Então, é o cara que, cara, você quer ligar para alguém que te atenda no Brasil inteiro, no mundo inteiro, às vezes, né? Vários lugares do mundo, né? Se entrar na sala de dinâmica principal dele, tem um mapa mundo ali, tá pegando de hora aqui, não, cara. Todos os pontinhos lá, tem todos os pinzinhos onde tem cada coisa que ele tem, né? Então, é um cara que, cara, tá criando barreira de entrada, não é replicável tão fácil, né? Acho que tem que ser replicável. Barreira de entrada, o first call de alguém que precisar de alguma coisa, né? Acontece que o first call, a gente tem tido, que for pra gente, cara, a gente tá sendo mais criterioso em rentabilidade, porque, o cara tá tendo menos competição, cara. Ele consegue, não vai dizer isso todo o tempo, mas colocar um pouquinho mais de margem, né? Então você consegue com o tempo, não tô nem falando disso, tô falando de sinergia, olhar para dentro, mas você pode piscar o olho, cara, e acordar daqui 3, 4 anos, e a margem de ser 27%, ser 30%, né? Então, a gente acha que tem muita oportunidade para acontecer aqui. Bom que você falou do... Kitzmer ia complementar, desculpa. Não, pode seguir. Eu queria falar, já que você trouxe aqui o nome do controlador, eu queria fazer a perguntinha cereja do bolo aqui, que vocês já devem ter ouvido muito, né? Que é a discrepância, né? Entre o lucro para os minoritários e o lucro dos controladores. A gente sabe que tem aquela discussão toda do você ser sócio, né, de alguns negócios, e aí você tem, enfim, despesas e dividendos, enfim, a dinâmica própria desse negócio, que a MPAR não é dona de 100%, mas como que vocês estão enxergando essa dinâmica daqui para frente? Se dá para ter algum nível de previsibilidade dessa diferença, e se você, na visão de vocês, se isso é algo comum, assim, no negócio, ou que, enfim, vai continuar dessa forma ou não? Cara, se é minoritário, mas tipo, o controlador, ele tem o mesmo lucro que a gente, né? Porque o que ele não controla, na verdade, a parte minoritária, não é o controlador, né? É outra pessoa que tem uma participação menor, né? Esse canadense agora que vai ter uma parte lá, vai ter 30% do business que vai dar naquele retorno daquele business, né? O que tem às vezes, né, que essa parte ali, ela tá lá embaixo, né? Pode ter uma que tem lucro, outra não tem lucro, então você paga da que tem lucro uma parte, aí a outra que não tem lucro compensa do outro, parece que ficou assimétrico, né? Uhum. É meio que, sei lá, pegar que eu tive mês passado, esse mês de maio, teve lucro de
com Companhia Brasileira de Alumínio, né? Subiu 24% no mês, né? Então, se pegar meu lucro, né, a parte que me toca ao fundo de derivados de alumínio, pô, perdi dinheiro e talvez quem investiu só em alumínio ganhou dinheiro, né? Então, minoritário ou majoritário lá ganhou dinheiro e eu perdi dinheiro. Por quê? Porque todo o resto do portfólio, a Ambipar, consumiu todo o meu lucro de alumínio e ainda mais, né? Então, eu acho que tem algumas coisas assim, só que não é bem assim, tá? E os dois grandes business, né? Ele tem 100% de um e 70% do outro, né? Então, na margem, 15%, né? Então, às vezes tem uma outra coisinha, gerou mais lucro aqui, então, pô, deveria ser 85%, mas uma talvez não tenha gerado lucro agora, a outra gerou, né? E essa parte contábil, cara, com ágio, com não sei o que e tudo mais, com pô, pagamento de pênalti para um negócio, mensagem de bonde, não sei o que, às vezes vai ficando para holding, né? Porque não tá. Então você tem a coisa que levou lá embaixo, aqui em cima não. Mas não é um conflito com o controlador, né? Alguém que é sócio da loja, você é sócio da holding, né? Então na holding tem todos os business de gerar o negócio, mas É o acontece assim conflito com os outros empresa, sócios, vamos dizer assim. outros sócios, né? Que tem seus custos também, né? Tem o lucro ali, se tiver uma outra holding ao lado dele, ele tem o lucro, mas tem que estar numa holding, tem que ter a estrutura dele, né? Itaúsa, sei lá. Se você lá Itaúsa, vai ter um lucro lá, mas a Itaúsa, um pouquinho de lucro, tem o custo da Itaúsa lá, né? Então, achei um pouquinho disso, cara. Não sei, Marcato, você fala alguma coisa mais sobre isso. Não, é isso. E também é uma forma como ele cresceu, né? Muitos dos caras que ele comprou, ele quis deixar a gestão com o dono, né? O cara continuar tocando boa parte. E uma forma de manter um alinhamento entre Ambipar e o cara é deixar ele com um pouquinho do share do negócio, né? Só que em vários desses casos que não está, eles não abrem isso, né? E até uma coisa que a gente falou, pô, começa a mostrar isso, ou falar isso para o mercado, que isso é importante. Mas, por exemplo, em aquisições a pagar, o pessoal vê lá né, tem 500 milhões lá, aquisições a pagar. Algumas dessas é para parte de opções que ele tem para comprar a totalidade do business, que hoje ele é dono de 70%, por exemplo. Né? Algumas coisas que ele é dono de 70% ou sei lá, 60%, ele tem a opcionalidade de comprar 100% e esse valor já está bucado lá nas aquisições a pagar. Né? Então, acho que com o tempo isso vai ficar mais fácil de ver e pode, inclusive, diminuir esse share do minoritário dentro do lucro, que hoje deve estar nos 30%. Né? Bom, para mim está respondido. Pessoal, só para a gente fechar aqui, não tem mais nenhuma pergunta. Kitzman quer fazer um fechamento aí sobre a tese? Não, bacana. Primeiro, assim, olha a coincidência, Lucas. Eu tinha duas perguntas finais e essa minha última era exatamente igual à sua. Sorte que eu fiz a outra, senão ia estragar só a cerejinha do bolo, que é uma baita pergunta inteligente. Muito bom. Bom, só meu fechamento, primeiro, do meu lado aqui, já aproveitar para agradecer, que eu não sei se vai dar tempo depois de continuar agradecendo. Aprendi muito com vocês aí, os dois Daniéis, sobre a tese. Já gostava da companhia, não sou acionista, mas estou sempre de olho. Acho que a minha única dúvida é qual o momento certo de comprar e não se é uma boa. Para mim, é uma boa comprar, não sei se o momento por tudo que a gente está vivendo hoje, né? Pelo momento de mais estresse, questão de timing, mas timing a gente erra pra caramba também, é só um detalhe, né? O importante é conhecer a tese e, no caso de quem tem a segurança, saber apanhar, porque é dolorido olhar a marcação do preço mesmo, e esse serve de alerta também para quem está nos ouvindo aqui também, que é um tipo de tese que vem oscilando muito, é uma tese que tem a ver também com queda de juros, porque é uma empresa mais alavancada, mas que, igual vocês comentaram, está com um múltiplo muito barato, muito descontado, e com perspectiva de não aumentar mais essa alavancagem em algum momento começar a cair. Então, uma tese que realmente acho que vale a reflexão para o perfil de cada investidor aqui. Eu, particularmente, gosto da companhia, mas tenho minhas dúvidas quanto ao momento de comprar. Então, de novo, agradecendo aí toda a explanação que vocês fizeram, as dúvidas que vocês tiraram nossa aqui, foi muito bom. Perfeito. Do meu lado também queria agradecer o Delábio e o Marcato, foi super legal. Vocês viram que aqui a gente vai pensando várias perguntas para tentar destrinchar o máximo possível a tese. Daqui a pouco a gente vai publicar também o vídeo e divulgar para o pessoal no Twitter e abrir para todo mundo. A gente acaba dando prioridade aqui para o
nossos clientes aqui do TC, mas em breve a gente abre e vão surgir outras perguntas, e aí a gente vai mandando para vocês também, porque eu acho que faz parte desse processo de construção da tese. Então, obrigado, Delab, Marcato, e deixar aberto para vocês deixarem uma mensagem final para a gente aí sobre a Exploritas ou sobre Ambipar, enfim, sobre o mercado. Cara, a gente está super aberto para discutir teses, ideias, né? Se alguém tiver aqui, contato@exploritas aqui, pessoal, .com.br, né? O JP, que é o nosso comercial, atende e fala com a gente, né? Então, a gente não é difícil de encontrar. Cara, a gente está alinhado, né? Quer dizer, não é que a gente está comprando, compra aí, eu estou vendendo para você, não, estou comprando também, né? Então, a gente está bem alinhado nesse sentido de, cara, a gente acredita e a gente está colocando, né, nosso dinheiro, nossa reputação e nosso investimento no fundo também em cima disso, né? O fundo é um fundo de desenvolvimento do mercado, né? Só ações que a gente faz, não só Brasil, né? Então, é um fundo diferente. Então, para quem não conhece, acho que faz sentido conhecer. Eu acho que tem várias coisas que interessaram esse ano, né? Juros, pode ser juros curtos aí, vai para 12, né? Com o Banco Central mais 12. A gente tem aplicado em juros, a gente tem o IBAR, tem outras coisas domésticas. O doméstico apoio demais, né? Então, a gente fala com pessoas, pô, você com um outro fundo hoje também, que está falando com outras, né, outras ideias e tudo mais, e falou, pô, tem que ver o que cabe aqui, né? Tava de vida também, tá? Tem um monte de coisa que tá, pô, gostei, não é que tem algum momento que você chega na vida e fala, pô, cara, tô sem ideia, né? Hoje não, eu tô com tanta ideia que não tem dinheiro, né? Então, eu diria isso, cara, eu acho que esse mercado, né, cara, deu uma estressada. Quem tem dinheiro, né? Todo mundo LCI, LCI, eu acho que em algum momento, e algum faz sentido para o investidor, talvez começar a colocar um pouquinho de dinheiro em coisas, né, mais bottom-up, e tem muita coisa para dar dinheiro ainda. Então, obrigado de novo, estou à disposição. Precisando é só falar. É isso, pessoal. Também agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida pode mandar para a gente, que a gente tenta ajudar. Muito obrigado pelo espaço. Falou, um abraço. Valeu, um abraço. Pessoal, tchau. Um abraço, pessoal.